Casei virgem aos 25 anos com um homem de 40 e todo mundo disse que era um erro, que a diferença de idade ia ser um problema, que ele era velho demais, que eu estava desperdiçando minha juventude. Mas aquele homem se tornou o amor da minha vida, meu melhor amigo, meu companheiro de todas as horas. E hoje, 35 anos depois, posso dizer com toda certeza, foi a melhor escolha que já fiz. Mas antes de contar essa história, deixa eu te pedir uma coisa. Se você está gostando, deixa um like. Aqui embaixo, se inscreve no canal e comenta de qual cidade você está me assistindo. Adoro saber que tem gente do Brasil inteiro acompanhando essas histórias de amor e superação. Agora vem comigo, porque o que eu vou contar vai mostrar que às vezes o amor aparece onde a gente menos espera. Meu nome é Sandra, tenho 60 anos hoje, e quando essa história começou eu tinha 24 anos e morava em Juiz de Fora, Minas Gerais. Era 1989 e eu trabalhava como bibliotecária na biblioteca municipal. Sempre fui uma moça quieta, estudiosa, daquelas que preferiam livros à festa. Meus pais, seu Antônio e dona Carmen, me criaram com valores tradicionais. Meu pai era ferroviário aposentado e minha mãe era professora primária. Eles sempre enfatizaram a importância dos estudos, do trabalho honesto, da dignidade. Eu era filha única, o que me tornava ainda mais protegida. Minha mãe sempre dizia que moça de família não ficava se oferecendo, que tinha que se dar ao respeito, que intimidade era sagrada e só devia acontecer dentro do casamento. Eu acreditava nisso profundamente. Não era só obediência, era convicção mesmo. Aos 24 anos, nunca tinha tido namorado sério. Tinha saído com alguns rapazes da faculdade, mas nada que fosse além de algumas conversas e, no máximo, um beijinho sem graça. Trabalhava na biblioteca havia 2 anos, desde que me formei em letras. Era um lugar que eu amava. O cheiro de livros antigos, o silêncio respeitoso, a luz suave que entrava pelas janelas altas. Passava meus dias organizando acervos, ajudando pessoas a encontrar livros, catalogando novas aquisições. Era um trabalho tranquilo, que me permitia estar cercada pelo que eu mais amava: histórias, conhecimento, a magia das palavras impressas em papel. Foi num dia comum de março que conheci o Alberto. Ele entrou na biblioteca numa terça-feira pela manhã, alto, de ombros largos, cabelo grisalho nas têmporas, óculos de leitura pendurado no bolso da camisa social, usava calça de alfaiataria e sapatos de couro bem cuidado. Tinha aquele ar de homem sério, respeitável, que comandava a atenção sem precisar falar alto. Veio até o balcão onde eu estava e perguntou com voz grave e educada: "Bom dia, vocês têm livros sobre história ferroviária brasileira? Especificamente sobre a Estrada de Ferro Central do Brasil?" Fiquei surpresa com a especificidade do pedido. "Temos sim. Me dá um momento que vou verificar a localização exata." Fui até os fichários, procurei a referência e o levei até a seção de história. "Os livros estão aqui nesta prateleira", expliquei, apontando. Ele agradeceu e começou a folhear os volumes com cuidado, como quem realmente entendia o valor daquelas páginas. Ficou ali por quase 2 horas, fazendo anotações num caderninho de capa dura. Antes de ir embora, passou no balcão para agradecer de novo. "Muito obrigado pela ajuda. Você foi muito atenciosa." Sorri sem graça. "É meu trabalho." Ele voltou na semana seguinte, e na outra, sempre procurando livros sobre ferrovias, sobre história do transporte brasileiro, sobre arquitetura industrial, e sempre passava no meu balcão para conversar um pouco antes de ir embora. Foi assim que descobri que ele se chamava Alberto. Tinha 40 anos, era engenheiro civil e estava escrevendo um livro sobre a história das ferrovias em Minas Gerais. Era viúvo, a esposa tinha falecido 3 anos antes de câncer e não tinham tido filhos. Morava sozinho num apartamento no centro da cidade. As conversas foram ficando mais longas.
Ele me perguntava sobre meu trabalho, sobre minha formação, sobre o que eu gostava de ler. Eu, normalmente tímida com estranhos, me sentia à vontade conversando com ele. Tinha algo no jeito calmo dele, na forma respeitosa como me tratava, que me fazia querer continuar conversando. Ele tinha uma cultura impressionante, falava sobre literatura clássica, sobre história, sobre arte, sempre de forma interessante, mas nunca pedante. Foi depois de uns 2 meses dessas conversas que ele me convidou para tomar café. Terminei de catalogar uns livros e vi ele esperando no balcão. Sandra, se não for inconveniente, gostaria de convidá-la para tomar um café quando você sair do trabalho, só para conversarmos melhor, sem a pressa da biblioteca. Claro, se você quiser e se seus pais não se importarem. Achei tocante ele mencionar meus pais, mostrando que respeitava minha situação. Preciso perguntar a eles, respondi, mas acho que não vão se importar. Naquela noite, contei para os meus pais sobre o convite. Meu pai franziu a testa. Quantos anos esse homem tem? 40, pai. Ele é viúvo, engenheiro, está escrevendo um livro. É muito educado e respeitoso. Meu pai trocou olhares com minha mãe. 40 anos é bem mais velho que você, Sandra. Eu sei, mas é só um café. Ele quer conversar sobre livros, sobre o trabalho dele. Minha mãe, sempre mais suave, disse: tudo bem, filha, mas vai num lugar público e volta, cedo. Encontrei com Alberto no sábado seguinte numa confeitaria tradicional da cidade. Ele já estava lá quando cheguei, levantou quando me viu e puxou a cadeira para eu sentar. Aquele gesto simples, de cavalheirismo old school, me encantou. Pedimos café e bolo e conversamos por 2 horas sobre tudo. Ele contou mais sobre o livro que estava escrevendo, sobre o fascínio dele por ferrovias desde criança, sobre a saudade da esposa, mas também sobre como estava aprendendo a viver sozinho. Eu contei sobre meus sonhos, sobre querer um dia escrever, sobre como os livros sempre foram meu refúgio. Não houve nada de romântico naquele encontro. Foi apenas uma conversa entre 2 pessoas que gostavam de conversar. Mas quando voltei para casa, me peguei sorrindo sozinha. Minha mãe percebeu. Gostou dele? Perguntou com aquele jeito maternal de quem já sabe a resposta. Gostei, mãe. Ele é diferente dos rapazes da minha idade, mais maduro, mais interessante. Ela sorriu. Só toma cuidado, filha. Homem mais velho às vezes procura moça nova por motivos errados. Mas Alberto não parecia ser desse. Nos meses seguintes, nossos encontros continuaram, sempre respeitosos, sempre em lugares públicos, sempre com ele me trazendo de volta para casa no horário combinado. Ele me levava para conhecer lugares da cidade que tinham história, mostrava construções antigas, contava sobre a arquitetura, me presenteou com livros, sempre escolhidos com cuidado, de autores que ele sabia que eu ia gostar. Era uma corte gentil, paciente, sem pressa. Foi depois de 4 meses que ele oficialmente pediu para namorar comigo. Veio na minha casa, sentou com meus pais e disse: Seu Antônio, Dona Carmen, vim aqui pedir permissão para namorar a Sandra. Sei que sou mais velho que ela, sei que isso pode preocupá-los, mas minhas intenções são sérias. Admiro sua filha profundamente. É uma moça inteligente, educada, especial e gostaria de poder conhecê-la melhor com a bênção de vocês. Meu pai ficou em silêncio por um tempo que pareceu eterno. Finalmente disse: Alberto, você parece ser um homem bom, mas 15 anos de diferença não é pouca coisa. Quando você tiver 60, minha filha vai ter 45. Você pensou nisso? Alberto assentiu. Pensei sim, e entendo a preocupação. Mas idade é só um número. O que importa é como tratamos as pessoas, como construímos relacionamentos, como enfrentamos a vida juntos. E eu prometo, se vocês me derem essa chance, que vou tratar sua filha com todo o respeito e cuidado que ela merece. Minha mãe, com lágrimas nos olhos, olhou para mim. E você, Sandra?
O que você quer? Olhei para o Alberto, para aquele homem que tinha entrado na minha vida de forma tão inesperada, e senti uma certeza que nunca tinha sentido antes. Eu quero namorar com ele, mãe. Meu pai suspirou. Então está bem, mas vamos devagar. E qualquer problema, qualquer desrespeito, você vem falar comigo. Alberto estendeu a mão para o meu pai. Obrigado pela confiança. Não vou decepcioná-los. O namoro foi tudo que eu sempre sonhei. Alberto era atencioso sem ser sufocante, romântico sem ser piegas, respeitoso sempre. Me levava para jantar, para cinema, para passeios no parque. Conversávamos por horas sobre tudo. Ele me ouvia de verdade, valorizava minhas opiniões, me incentivava a escrever. Tinha noites que a gente ficava na sala da minha casa, com meus pais na cozinha, e eu lia para ele alguns contos que tinha escrito. Ele ouvia com atenção, fazia comentários construtivos, me encorajava a continuar. A questão física do relacionamento era tratada com muito respeito. Alberto nunca tentou ultrapassar limites. Nos beijávamos, claro, mas sempre beijos castos, sempre com controle. Uma vez eu comentei isso com ele. Você não quer mais? Perguntei, meio sem jeito. Ele segurou meu rosto com as duas mãos. Sandra, eu quero. Claro que quero. Você é linda, inteligente, maravilhosa, mas respeito seus valores, respeito o que você acredita. E quando chegar a hora certa, dentro do casamento como você foi criada para acreditar, vai ser especial. Não tenho pressa. Tenho certeza. Aquelas palavras me conquistaram de vez. Num mundo onde tantos homens pressionavam, onde tantas amigas minhas contavam de namorados que tentavam forçar situações, ter alguém que respeitava meus limites era raro e precioso. Minha amiga Cristina, da biblioteca, achava aquilo estranho. Ele tem 40 anos, Sandra. Homem dessa idade não fica só no beijinho. Você não acha estranho? Eu não achava. Achava maduro, respeitoso, correto. Depois de 8 meses de namoro, Alberto me pediu em casamento. Foi num fim de tarde de novembro, num mirante da cidade de onde se via o pôr do sol. Ele se ajoelhou, tirou uma caixinha do bolso com um anel de ouro branco com um pequeno diamante e disse: Sandra, você mudou minha vida. Trouxe luz para dias que eu achei que seriam sempre escuros. Você me fez acreditar em amor novo, em companheirismo, em futuro. Quer casar comigo? Quer construir uma vida ao meu lado? Nem pensei 2 vezes. Sim, quero. Ele colocou o anel no meu dedo e me abraçou forte. A gente ficou ali vendo o sol se pôr e eu senti que estava no lugar certo, com a pessoa certa, no momento certo. Aquele homem 15 anos mais velho que todo mundo achava que era velho demais para mim, era na verdade exatamente o que eu precisava. E eu mal podia esperar para começar nossa vida juntos. Marcamos o casamento para 6 meses depois, em maio de 1990. Foram meses de preparativos intensos, mas felizes. Alberto fez questão de participar de tudo, diferente de muitos noivos que deixam tudo nas mãos da noiva. A gente escolheu juntos o salão, o cardápio, as flores, a música. Ele tinha bom gosto, opiniões firmes, mas flexíveis, e sempre me consultava antes de decidir qualquer coisa. Isso é sobre nós dois, ele dizia. Tem que ser do jeito que os dois gostam. Minha mãe estava encantada com ele. Esse homem é ouro, Sandra, ela repetia sempre. Não deixa escapar. Meu pai, mais reservado nas emoções, também tinha se afeiçoado. Admiro a forma como ele te trata, filha, ele me disse uma noite, com respeito, mas também com amor. É raro hoje em dia. Fiquei feliz que meus pais aprovassem tanto. Sabia que a diferença de idade ainda os preocupava um pouco, mas viam que Alberto era um homem bom, trabalhador, de caráter. Durante o noivado, Alberto me incluiu cada vez mais na vida dele. Me levou para conhecer a família dele no Rio de Janeiro, onde moravam os pais e 2 irmãos. A mãe dele, Dona Helena, uma senhora elegante de 68 anos, me recebeu com um abraço apertado.
Que bom que meu filho encontrou você, menina. Ele estava tão sozinho depois que perdemos a Cláudia. Você trouxe vida de volta para ele. O pai, seu Mário, era mais sério, mas também gentil. Seja bem-vinda à família, Sandra. Cuida bem do meu filho. Os irmãos dele, Roberto e Marcelo, ambos mais novos, que Alberto, mas ainda mais velhos que eu, me trataram como irmã desde o início. A esposa do Roberto, a Sônia, me puxou de lado numa das tardes e disse: sei que tem gente que vai julgar a diferença de idade, mas não liga. Alberto é um homem maravilhoso e você claramente o faz feliz. É isso que importa. Aquelas palavras me confortaram, porque eu sabia que julgamentos viriam. E vieram. Na igreja que frequentávamos, algumas senhoras faziam comentários velados. Tão jovem, casando com um homem que podia ser pai dela. Será que ela não conseguiu ninguém da idade? Ou será que ele tem muito dinheiro? Eu ouvia e doía, mas tentava não deixar afetar. Alberto me ajudava nisso. Pessoas julgam o que não entendem, ele dizia. A opinião que importa é a nossa, da nossa família, de quem nos ama. O resto é barulho. Os preparativos do casamento também incluíam preparativos emocionais. Minha mãe, numa tarde, sentou comigo para ter aquela conversa que toda mãe tem com a filha antes do casamento. Filha, você sabe o que acontece na noite de núpcias, né? Fiquei vermelha. Mais ou menos, mãe. Li algumas coisas, ouvi conversa. Ela pegou minha mão. É natural ficar nervosa, mas com o homem certo é algo bonito. E o Alberto é paciente, é gentil. Ele vai cuidar de você. Alberto também conversou comigo sobre isso algumas semanas antes do casamento. Estávamos sentados no banco da praça, numa noite fresca, e ele trouxe o assunto com delicadeza. Sandra, sei que você está nervosa sobre nossa primeira noite. É natural. Eu também estou nervoso, acredite. Olhei para ele, surpresa. Você? Mas você já foi casado. Ele sorriu. Sim, mas com você é diferente. É especial. E quero que seja perfeito para você. Vamos no seu tempo, sem pressa. O importante é que estejamos juntos. Aquela conversa me tranquilizou imensamente. Saber que ele também estava nervoso, que não esperava que eu soubesse tudo, ou que fosse algo além do que eu era, me fez relaxar. Comprei uma camisola especial para a noite de núpcia, branca, de renda delicada, que minha mãe me ajudou a escolher. Não era ousada, mas era bonita. Guardei com cuidado, sonhando com o momento. O dia do casamento chegou. 19 de maio de 1990, um sábado ensolarado. Casei na igreja matriz, de vestido branco tradicional, véu longo, buquê de rosas brancas. Meu pai me levou até o altar com lágrimas nos olhos. Cuida dela, sussurrou para o Alberto quando me entregou. Com minha vida, respondeu Alberto, e vi que estava emocionado também. A cerimônia foi linda, com hinos que escolhemos juntos, com votos que escrevemos do nosso jeito. Quando o padre disse: pode beijar a noiva, Alberto me beijou com ternura, e a igreja inteira aplaudiu. A festa foi no clube da cidade, simples, mas elegante. Dançamos a valsa, cortamos o bolo de 3 andares, recebemos cumprimentos de mais de 200 convidados. A família dele tinha vindo toda do Rio, minha família e amigos estavam ali, colegas da biblioteca, conhecidos da cidade. Teve gente que olhava com curiosidade, avaliando o casal improvável que éramos. Uma moça de 25 com um homem de 40, mas teve muito mais gente que olhava com carinho, que via o amor genuíno entre nós. A Cristina, minha amiga da biblioteca, que tinha sido madrinha, me abraçou durante a festa. Eu estava errada, Sandra. Vocês são perfeitos um para o outro. A forma como ele olha para você é amor de verdade. Fiquei feliz com aquela validação. Mesmo pessoas que duvidavam estavam vendo que não era um erro, que era real. Quando a festa acabou por volta da meia-noite, fomos para o apartamento dele, que agora era nosso. Ele tinha me dado a chave semanas antes, dizendo:
Quero que você decore do seu jeito. Quero que seja sua casa tanto quanto é minha. Eu tinha mudado algumas coisas, colocado cortinas novas, plantas, alguns objetos decorativos que tornavam o espaço mais acolhedor, mas não mudei tudo, respeitando as memórias dele também. Entramos no apartamento e ele me pegou no colo para atravessar a porta, rindo. Tradição é tradição, disse. Colocou-me no chão gentilmente e ficamos ali, na sala, de repente tímidos. A realidade do momento estava batendo. Estávamos casados. Estávamos sozinhos. E aquela noite seria a noite que mudaria tudo. Você quer tomar algo? Ele perguntou. Um chá? Água? Balancei a cabeça. Vou só me trocar. Ele assentiu. Eu também. Fui para o quarto, que agora era nosso, para o banheiro, coloquei a camisola especial, escovei os dentes, o cabelo, passei perfume suave. Minhas mãos tremiam. Meu coração batia tão forte que eu ouvia no silêncio do apartamento. Quando saí, Alberto já estava deitado na cama, de pijama simples, lendo um livro. Quando me viu, fechou o livro e sorriu. Você está linda. Sentei na beirada da cama, nervosa. Alberto, eu não sei bem o que fazer. Ele se aproximou, pegou minha mão. A gente aprende junto. Não tem manual. Só tem nós dois, nosso amor, nosso respeito. Tudo vai ficar bem. Ele começou devagar, me beijando suavemente, acariciando meu rosto, meu cabelo, me fazendo relaxar aos poucos. Conversava comigo, perguntava se estava tudo bem, se eu queria continuar. A gentileza dele, a paciência, foram transformando meu nervosismo em confiança. Quando finalmente aconteceu, foi desconfortável no início, sim, mas ele foi tão cuidadoso, tão atento ao meu bem-estar, que logo o desconforto deu lugar a uma intimidade bonita, conectada. Não foi como nos filmes românticos. Não foi perfeito, mas foi real, foi nosso. Depois, deitados um nos braços do outro, ele beijou minha testa. Obrigado por confiar em mim, por dividir isso comigo. Você é incrível, Sandra. E eu te amo tanto. Eu te amo também, sussurrei, sentindo-me completa de uma forma que nunca tinha sentido antes. Não era só sobre o físico. Era sobre ter escolhido bem, ter esperado pela pessoa certa, ter construído algo sólido antes de chegar naquele momento. Os primeiros meses de casamento foram de ajuste. Aprender a viver com outra pessoa, compartilhar espaço, rotina, vida. Alberto era organizado, metódico com horários, gostava das coisas de determinado jeito. Eu era mais flexível, mais espontânea. No começo isso causava pequenos atritos. Ele reclamava quando eu deixava coisas fora do lugar. Eu achava que ele era muito rígido com o horário, mas aos poucos fomos encontrando nosso ritmo. Ele relaxou um pouco, eu me organizei mais e chegamos num meio termo que funcionava. A vida sexual foi melhorando com o tempo. No início era tímida, ainda aprendendo o meu próprio corpo, aprendendo o que gostava, o que funcionava. Alberto foi paciente, carinhoso, ensinando sem pressionar, aprendendo comigo também. Descobrimos juntos que intimidade não era só sobre o ato em si, mas sobre conexão, sobre vulnerabilidade, sobre se entregar completamente a outra pessoa. Eram momentos especiais, sagrados, do nosso jeito. Continuei trabalhando na biblioteca. Alberto insistiu nisso. Não quero que você dependa financeiramente de mim, ele disse. Quero que tenha sua independência, sua vida própria. Somos parceiros, não uma relação de dependência. Admirei isso profundamente nele. Muitos homens da época, especialmente mais velhos, esperavam que a esposa deixasse tudo para cuidar da casa. Mas Alberto me incentivava, me apoiava, dividia as tarefas domésticas comigo. Ele cozinhava maravilhosamente bem, coisa rara em homem daquela geração. Tinha aprendido na viuvez por necessidade, mas descoberto que gostava. Nos fins de semana cozinhávamos juntos, experimentando receitas, rindo dos erros, comemorando os acertos. A cozinha virou nosso lugar de conexão, de conversa, de parceria.
Conheci os amigos dele, a maioria da idade dele, alguns até mais velhos. No início me sentia deslocada naquelas reuniões. As conversas eram sobre coisas que eu não tinha vivido, referências que não pegava, mas Alberto sempre me incluía, explicava quando necessário, valorizava minhas contribuições, mesmo quando eram de perspectiva diferente. E aos poucos, aquelas pessoas se tornaram minhas amigas também. Um casal em particular, o Maurício e a Teresa, se tornou muito próximo. Eles tinham a mesma diferença de idade que nós, ela 15 anos mais nova que ele, e tinham passado pelos mesmos julgamentos. Teresa me disse numa tarde de café: as pessoas vão falar, sempre vão, mas você vai ver que com o tempo, quando virem que vocês são felizes, que funciona. Param de falar. E mesmo que não parem, você para de ligar. Aquelas palavras eram reconfortantes vindas de alguém que tinha passado pelo mesmo. 6 meses depois do casamento, comecei a sentir uma pressão diferente, a pressão por filhos. Minha mãe perguntava sutilmente: e os netos, filha? Quando vêm? A mãe do Alberto, Dona Helena, era mais direta: vocês estão tentando? Alberto tem 40 anos, não pode esperar muito mais se querem filhos. Aquilo começou a me incomodar. A gente queria filhos, sim, mas no nosso tempo. Conversamos sobre isso uma noite. Sandra, vamos tentar quando você se sentir pronta. Não por pressão dos outros. Se acontecer, maravilhoso. Se não, vamos ser felizes do mesmo jeito. Você me completa, com ou sem filhos. Mas eu queria filhos. E ao contrário do que muita gente pensava, a diferença de idade dele não era um problema nesse aspecto. Alberto era saudável, ativo, cheio de energia. Começamos a tentar. E depois de 4 meses, em abril de 1991, descobri que estava grávida. A felicidade foi imensa. Alberto chorou quando contei, me abraçou, me girou no ar. Vamos ser pais, Sandra. Vamos ser pais. Mas aquela gravidez também traria desafios que eu não esperava e que testariam nossa relação de formas que nunca imaginei. A gravidez começou bem. Eu tinha enjoos matinais, claro, aquele cansaço típico do primeiro trimestre, mas nada fora do normal. Alberto era extremamente atencioso, talvez até demais. Me tratava como... Se eu fosse de cristal, não me deixava carregar nada pesado. Insistia que eu descansasse mais. Sandra, você está carregando nosso filho. Precisa se cuidar. Eu achava gracioso no começo, mas depois começou a me irritar um pouco. Não estou doente, Alberto. Estou grávida. É diferente. Ele ria e concordava, mas continuava me mimando do jeito dele. Foi no 4º mês que surgiram os primeiros comentários maldosos. Eu estava na fila do mercado quando ouvi 2 senhoras atrás de mim cochichando. Aquela ali não é a que casou com aquele senhor mais velho? Coitada, já está grávida. Aposto que ele quis garantir logo antes de ficar velho demais. Senti meu rosto queimar de raiva e vergonha. Queria virar e dizer alguma coisa, mas fiquei quieta. Quando cheguei em casa, desabei chorando nos braços do Alberto. Ele me consolou, dizendo que as pessoas falavam porque não tinham vida própria, que o importante era a gente se amar e ser feliz, mas aquilo plantou uma sementinha de insegurança em mim. Comecei a reparar mais nos olhares quando saíamos juntos. Eu com a barriga crescendo, ele com os cabelos grisalhos. O contraste era óbvio. As pessoas olhavam, julgavam, tiravam conclusões. Teve um dia que uma mulher na igreja chegou perto de mim e disse com falsa preocupação: Sandra, não é muito cansativo para você cuidar de um marido mais velho e ainda estar grávida? Você é praticamente uma enfermeira e mãe ao mesmo tempo. Fiquei tão brava que nem consegui responder direito. Alberto percebeu minha mudança de humor. Conversamos sobre isso numa noite. Você está se importando com o que as pessoas falam? Perguntou. Não deveria, mas estou, admiti. Eles fazem parecer que eu sou sua cuidadora, não sua esposa. Como se você fosse um velho incapaz. Ele segurou minha mão. Sandra, eu tenho 40 anos. Não sou velho. E mesmo que fosse, o que importa é como a gente se sente.
A gente é feliz? Somos. Então o resto é barulho. Ele tinha razão, mas o barulho estava ficando cada vez mais alto na minha cabeça. Comecei a perceber coisas que antes não incomodavam. A diferença de energia entre nós, por exemplo. Eu estava grávida, mas ainda queria sair, passear, fazer coisas. Alberto, depois de um dia de trabalho, queria ficar em casa, assistir TV, descansar. É porque estou cansado, amor. Trabalho o dia inteiro. Fim de semana a gente faz algo legal. Mas eu me sentia presa, como se minha juventude estivesse sendo desperdiçada dentro de casa. A Cristina, minha amiga, notou minha inquietação. Você está bem, Sandra? Parece preocupada. Contei a ela sobre meus sentimentos, sobre a insegurança que estava crescendo. Ela ouviu e então disse algo que me fez pensar. Olha, Sandra, diferença de idade existe. Não adianta fingir que não existe. Mas vocês sabiam disso quando casaram. A questão é, o amor de vocês é forte o suficiente para lidar com isso? Porque sempre vai ter desafios. Em qualquer casamento tem. O de vocês é esse. Ela tinha razão. Mas no momento eu não queria ouvir razão. Queria validação para o que estava sentindo. Foi no 6º mês de gravidez que aconteceu algo que intensificou tudo. Meu colega de trabalho, o Juliano, um rapaz da minha idade que trabalhava na seção de periódicos, começou a prestar mais atenção em mim. Ele sempre foi simpático, mas agora estava sendo mais que isso. Te vejo tão cansada, Sandra. Seu marido não te ajuda em casa? Você devia descansar mais. E tinha aquele jeito de tocar no meu braço quando falava, de ficar perto demais. Não era nada demais, mas era suficiente para me fazer sentir vista. Um dia, durante o intervalo, Juliano se sentou do meu lado no refeitório. Posso ser sincero com você? Pode. Acho que você casou rápido demais com um homem que não combina com você. Você é jovem, cheia de vida. Merecia alguém que acompanhasse seu ritmo. Fiquei sem saber o que responder. Isso não é da sua conta, Juliano. Eu sei. Desculpa. Só me preocupo com você. E foi embora, me deixando confusa. Aquela conversa ficou martelando na minha cabeça. Será que eu tinha cometido um erro? Será que a diferença de idade ia realmente ser um problema no longo prazo? Comecei a observar Alberto com olhos mais críticos. As rugas ao redor dos olhos, os fios brancos cada vez mais numerosos, a forma como demorava mais para levantar do sofá. Ele estava envelhecendo, obviamente, e eu ainda era jovem. O que ia acontecer daqui a 10, 20 anos? Minha gravidez foi progredindo e com ela minhas inseguranças. No 8º mês, numa consulta pré-natal, a médica perguntou se estava tudo bem em casa. Você parece estressada, Sandra. Isso não é bom para a gestação. Precisa relaxar, descansar mais. Desabafei ali mesmo. Falei sobre a pressão social, sobre os comentários, sobre minhas inseguranças com a diferença de idade. A médica me ouviu e então disse: olha, não vou mentir. Diferença de idade pode ser desafiadora, mas conheço muitos casais assim que são felizes. A questão é, ele te trata bem? Te respeita? Ajuda em casa? Vocês se amam? Respondi sim para todas. Então, você tem mais do que muitas mulheres têm. Não deixe a opinião dos outros destruir o que vocês construíram. Voltei para casa, pensativa. Alberto percebeu que eu estava quieta demais. O que houve na consulta? Está tudo bem com o bebê? Está, respondi. O bebê está ótimo. O problema sou eu. Sentamos no sofá e finalmente abri meu coração de verdade. Contei sobre todas as inseguranças, sobre os comentários que ouvia, sobre o medo do futuro, sobre me sentir velha antes do tempo por estar casada com alguém mais velho. Ele me ouviu sem interromper e quando terminei, vi que estava com os olhos marejados. Sandra, eu sabia que isso viria. Sabia que a diferença de idade ia pesar em algum momento. E sei que para você é mais difícil porque você está recebendo os julgamentos diretamente. Eu também recebo, mas homem mais velho com mulher mais nova é mais aceito socialmente, mesmo sendo injusto.
mas preciso que você saiba uma coisa: eu te amo. Te amo mais do que amei qualquer pessoa na minha vida. E sei que isso assusta porque significa que você tem poder de me machucar profundamente. Mas também significa que vou fazer de tudo para te fazer feliz, para provar que valeu a pena. As lágrimas desciam pelo meu rosto. Eu te amo também, Alberto, mas tenho medo. Medo de acordar daqui a alguns anos e me arrepender. Medo de ver você envelhecer e me sentir presa. Medo de que as pessoas estejam certas e a gente erradas. Ele segurou meu rosto com as duas mãos. Bia, nenhum casamento tem garantia. Pessoas da mesma idade se separam todos os dias. O que importa não é a idade, é o compromisso, é o amor, é a escolha diária de estar junto. Se você tiver dúvidas reais, se não quiser mais estar comigo, eu vou entender. Prefiro te perder, sendo honesta, do que te ter infeliz. Aquelas palavras me quebraram, porque percebi que ele me amava o suficiente para me deixar ir se fosse necessário. E isso, paradoxalmente, me fez querer ficar. Não quero te deixar. Chorei. Só estou com medo. Ele me abraçou. Tudo bem ter medo. Vamos enfrentar junto e vamos provar para todo mundo, principalmente para nós mesmos, que a gente dá certo. Naquela noite, algo mudou entre nós. Uma honestidade mais profunda, uma vulnerabilidade que fortaleceu ao invés de enfraquecer. Decidi parar de dar ouvidos aos comentários externos e focar no que eu sentia, no que a gente vivia dentro de casa. E a verdade era que Alberto era um marido maravilhoso, atencioso, carinhoso, presente, parceiro. A idade dele não mudava isso, mas os desafios não tinham acabado. Juliano continuou com as investidas sutis no trabalho. Sandra, se algum dia você precisar de alguém para conversar, de um ombro amigo, estou aqui. Você merece alguém que te entenda de verdade. Comecei a evitar ele, almoçar em horários diferentes, não ficar sozinha com ele. Mas aquilo me incomodava. Será que ele via algo que eu estava negando? Será que realmente estava num casamento errado? Foi a Cristina que me deu um toque de realidade. Sandra, aquele Juliano está dando em cima de você descaradamente. E você está deixando isso plantar dúvida na sua cabeça. Não caia, né? Ele não se importa com você. Ele só quer conquistar uma mulher casada para inflar o ego dele. Fiquei chocada. Você acha que é isso? Tenho certeza. Já vi esse tipo antes e você está vulnerável por causa da gravidez, dos hormônios, das inseguranças. Não deixa um cara desses destruir seu casamento. Naquela mesma semana, Juliano ultrapassou o limite. Estava sozinha organizando uns livros quando ele chegou por trás e colocou a mão na minha cintura. Você está cada dia mais linda, Sandra. Seu marido é um cara de sorte. Ou será que ele nem percebe mais? Tirei a mão dele bruscamente. Juliano, não faz isso. Sou casada e feliz. E grávida do meu marido. Ele deu risada. Casada sim. Mas feliz? Duvido. Ninguém é feliz casada com alguém que podia ser o pai. Senti uma raiva tão grande que surpreendi a mim mesma. Saí de perto dele e fui direto falar com a coordenadora da biblioteca. Relatei o assédio, o desrespeito, tudo. Ela levou a sério e Juliano foi advertido formalmente. Nos dias seguintes, ele me evitava, me olhava com raiva, mas pelo menos parou com as investidas. E aquilo me fez perceber algo importante. Eu tinha defendido meu casamento. Instintivamente, quando foi testado de verdade, eu o defendi. Isso significava algo. No 9º mês, enorme e desconfortável, passei mais tempo em casa. Alberto tirou férias para ficar comigo nas últimas semanas. Ele cozinhava, limpava, cuidava de mim, lia em voz alta para mim e para o bebê. Uma noite, com minha barriga mexendo, ele colocou a mão e sorriu. Sabe o que estou pensando? No quê? Que daqui a 20 anos, quando nosso filho tiver 20, eu vou ter 60 e provavelmente as pessoas vão achar que sou o avô. E sabe de uma coisa? Não me importo, porque vou ser o pai mais orgulhoso e presente que existe. Idade não define paternidade.
Amor define. Nosso filho nasceu em dezembro de 1991. Um menino lindo, saudável, que chamamos de Rafael. O parto foi tranquilo e quando colocaram aquele bebê nos meus braços, tudo fez sentido. Todas as dúvidas, todos os medos, todas as inseguranças pareceram bobagem perto daquela vida nova que a gente tinha criado juntos. Alberto estava ao meu lado, chorando, segurando minha mão, olhando para o nosso filho com uma adoração que nunca esqueci. Obrigado, ele sussurrou. Obrigado por me dar isso, por me dar uma família de novo. Os primeiros meses com o Rafael foram intensos. Noites sem dormir, amamentação, fraldas, choro. Mas Alberto estava ali em cada momento. Se levantava de madrugada comigo, trocava a fralda, ninava o bebê, me ajudava em tudo. Não era um pai que só aparecia quando era conveniente. Era presente, ativo, apaixonado pelo filho. Via ele com aquele bebê no colo e qualquer dúvida que ainda restava sobre ter feito a escolha certa desaparecia. Mas a vida com o bebê trouxe outro desafio. A intimidade entre nós praticamente desapareceu. Entre cansaço, amamentação, rotina de recém-nascido, simplesmente não havia tempo nem energia. Alberto nunca pressionou, nunca reclamou, mas eu percebia que sentia falta. Tentávamos de vez em quando, mas eu estava sempre exausta, ainda me recuperando do parto, insegura com o meu corpo que tinha mudado. Foi num desses momentos de frustração que acabei desabafando de novo. Acho que estou sendo uma péssima esposa. Não tenho energia para nada além do bebê. Alberto me abraçou. Sandra, você está sendo uma mãe incrível. E isso é o mais importante agora. A gente vai voltar ao normal aos poucos. Não tem pressa. Mas e você? E suas necessidades? Ele sorriu. Minhas necessidades podem esperar. O Rafael não pode. E você também precisa se recuperar, se sentir bem de novo. Quando acontecer, acontece. Aquela compreensão dele, aquela paciência infinita me conquistava de novo todos os dias e percebi que estava com medo do problema errado. Não era a idade dele que era o problema, era minha própria insegurança, minha falta de confiança no que tínhamos construído. E tinha chegado a hora de enfrentar isso de vez. Quando o Rafael completou 6 meses, as coisas começaram a se estabilizar. Ele dormia melhor, eu estava mais descansada e aos poucos nossa vida de casal foi voltando, mas voltando diferente. Não éramos mais só nós dois, éramos 3 e isso mudava tudo. Alberto tinha se tornado um pai dedicado ao extremo. Chegava do trabalho e ia direto para o Rafael, brincava com ele, dava banho, colocava para dormir. Eu adorava ver aquilo, mas também sentia falta da atenção que ele me dava antes. Uma noite, depois de colocar o Rafael para dormir, sentei com Alberto na sala. Precisamos conversar. Ele desligou a TV, me dando atenção total. Sobre o quê? Sinto que a gente virou só pais. Esquecemos de ser marido e mulher. Ele ficou pensativo. Você tem razão. A gente tem focado tanto no Rafael que esquecemos de nós. O que você sugere? Que a gente tenha momentos só nossos. Deixa o Rafael com minha mãe um dia. A gente sai, janta fora, conversa, namora de novo. Ele sorriu. Eu adoraria isso. No sábado seguinte, deixamos o Rafael com minha mãe pela primeira vez. Ela estava eufórica, meu pai também. Podem ir. Tranquilos que a gente cuida do nosso neto. Saímos e foi estranho no começo. Ficávamos falando do Rafael, preocupados se ele estava bem. Até que Alberto disse, vamos fazer um acordo. Nas próximas 2 horas, não falamos do Rafael. Falamos só de nós. Combinado? Combinado. Jantamos num restaurante italiano que gostávamos, conversamos sobre trabalho, sobre sonhos, sobre planos. Alberto me contou que tinha recebido uma proposta para dar aulas de engenharia na Universidade Federal, algo que ele sempre quis fazer. Seria meio período, não atrapalharia o trabalho principal, mas seria uma realização pessoal. Os olhos dele brilhavam ao contar. Você devia aceitar, falei. Se é algo que te faz feliz, vai atrás. Mas e o tempo com vocês?
Você vai estar com a gente todo fim de semana, todo final da tarde, e vai estar realizado. Isso é mais importante. Depois do jantar, fomos caminhar pela praça. A noite estava fresca, estrelada. Alberto segurou minha mão. Sabe, Sandra, tem algo que preciso te dizer. Meu coração apertou. O quê? Às vezes sinto que você se arrependeu de ter casado comigo, que olha para mim e vê apenas um homem mais velho, cansado, que te limita. E isso me apavora, porque eu te amo tanto que a ideia de te perder me destrói. Parei de andar, virei para ele. Alberto, eu não me arrependi. Tive dúvidas? Tive. Tive medo? Muito. Mas arrependimento é diferente. Olho para você e vejo o melhor homem que conheci. Paciente, gentil, íntegro. Você me respeita, me ama. É um pai maravilhoso. A idade nunca foi realmente o problema. O problema sempre foi minha insegurança. Ele me abraçou ali mesmo, no meio da praça. A gente ficou assim por um tempo, só sentindo a presença um do outro. E então ele me beijou. Não um beijo casto como dávamos em público. Um beijo de verdade, cheio de desejo, de saudade, de amor. Quando nos separamos, estávamos ambos sem fôlego. Vamos para casa? Ele sussurrou. Vamos. Aquela noite foi especial. Depois de meses, voltamos a nos conectar como casal. E foi diferente das outras vezes. Mais intenso, mais consciente, mais apreciativo, como se estivéssemos nos redescobrindo. E quando terminamos, deitados um nos braços do outro, eu disse: eu escolhi certo. Escolhi você. E escolheria de novo 1000 vezes. Ele beijou minha testa. E eu escolhi a mulher mais incrível do mundo. Os meses seguintes foram melhores. Estabelecemos uma rotina onde uma vez por mês deixávamos o Rafael com os avós e tínhamos nosso tempo de casal. Alberto aceitou dar aulas e isso o deixou mais realizado, mais energizado. Parecia até mais jovem. Eu voltei a trabalhar meio período na biblioteca, o que me fazia bem mentalmente. Precisava daquele espaço que era só meu, daquele trabalho que me definia além de mãe e esposa. Foi quando o Rafael tinha 1 ano que aconteceu algo que testou nosso casamento de verdade. Alberto começou a ter problemas de saúde. No início eram coisas pequenas, cansaço excessivo, dores nas costas, falta de ar. Ele atribuía ao estresse, à idade, ao excesso de trabalho, mas quando começou a ter dores no peito, insisti que procurasse um médico. Sandra, é só ansiedade, não preciso de médico. Precisa sim, pelo Rafael, por mim. Faz os exames. Ele foi, meio a contragosto, e os resultados não foram bons. Pressão alta, colesterol elevado, princípio de problema cardíaco. O médico foi direto. Você precisa mudar o estilo de vida. Dieta rigorosa, exercícios, menos estresse e medicação. Não cuidar agora, aos 42 anos, pode ter problemas sérios no futuro. Alberto saiu dali abalado. No carro, ele disse: está vendo? Eu sou velho. Vou te deixar viúva jovem como a Cláudia me deixou viúvo. Bati na mão dele. Não fala isso. Você vai se cuidar e vamos envelhecer juntos. Mas aquilo mexeu comigo também. Pela primeira vez, a realidade da diferença de idade bateu de forma concreta. Ele tinha 42, eu tinha 27. Quando ele fizesse 60, eu teria 45. E se ele tivesse problemas de saúde sérios? Se eu realmente ficasse viúva jovem? Voltaram as inseguranças, os medos, as vozes na minha cabeça dizendo que todo mundo tinha razão, que eu tinha cometido um erro. Alberto percebeu minha mudança. Você está com medo, não está? De me perder? De ficar sozinha? Não consegui mentir. Estou. E me sinto horrível por estar. Ele segurou minha mão. É normal ter medo. Eu também tenho. Medo de te deixar sozinha, de deixar o Rafael sem pai. Mas, Sandra, isso pode acontecer em qualquer casamento. Pessoas morrem, acidentes acontecem, doenças aparecem. Não tem garantia nenhuma na vida. Então a gente pode viver com medo do amanhã, ou viver intensamente cada dia. Eu escolho a segunda opção. Decidimos juntos cuidar melhor da saúde dele.
Mudamos a alimentação da casa toda, mais saudável, menos gordura, menos sal. Comecei a caminhar com ele todas as manhãs antes do trabalho. Ele tomava os remédios religiosamente e, aos poucos, os resultados vieram. A pressão normalizou, o colesterol baixou, ele se sentia melhor. O médico ficou impressionado. Continue assim e você vai viver até os 90, brincou. Mas aquele susto tinha mudado algo em mim. Percebi que tinha passado tanto tempo preocupada com a opinião dos outros, com a diferença de idade em abstrato, que não tinha aproveitado o presente. Não tinha valorizado cada momento que tinha com ele. E isso precisava mudar. Comecei a ser mais presente, grata, mais consciente de que cada dia era um presente. O Rafael crescia rápido. Com 2 anos já falava, corria, tinha personalidade própria e adorava o pai. Papai brinca, papai lê história, papai me pega. Alberto era incansável com ele. Mesmo depois de um dia cheio de trabalho e aulas, tinha paciência infinita para o filho. Às vezes eu olhava os dois brincando e sentia o coração apertar de amor. Aquele era meu núcleo, minha família, e era perfeito do jeito que era. Foi numa reunião de pais na creche que passei por uma situação constrangedora. A professora estava falando com os pais quando perguntou: "O senhor é o avô do Rafael?" Estava se referindo ao Alberto. Ele ficou vermelho. "Não, sou o pai." A professora ficou sem graça. "Ah, desculpe. É que..." Não terminou a frase, mas o dano estava feito. Quando saímos, Alberto estava quieto demais. "Você ficou chateado?" Ele suspirou. "Fico, porque sei que isso vai acontecer mais e mais. E não quero que o Rafael sofra bullying por ter um pai mais velho." Segurei a mão dele. "Se acontecer, a gente ensina ele a lidar. Ensina que família não tem fórmula, que amor é o que importa. E sabe de uma coisa? Ele vai ter um pai presente, amoroso, sábio. Isso vale mais que qualquer outra coisa." Alberto sorriu triste. "Você sempre sabe o que dizer, porque eu acredito no que estou dizendo. Você é um pai incrível. A idade não muda isso." Mas a sociedade não pensava assim. Conforme o Rafael crescia, os comentários aumentavam. Na escola, outros pais perguntavam se eu era mãe solteira, porque Alberto parecia o avô. Em festas de aniversário, tinham olhares de pena para mim, como se eu fosse uma coitada casada com um velho. Até o Rafael começou a perguntar: "Mamãe, por que o papai tem cabelo branco e os outros papais não?" "Porque papai é mais sábio que os outros", respondi. "O cabelo branco é sinal de sabedoria." Alberto levou aquilo na esportiva, mas eu sabia que doía. Uma noite, depois de colocar o Rafael para dormir, ele me disse: "Sandra, se você quiser sair, se quiser refazer sua vida com alguém mais novo, eu vou entender. Não vou gostar, vai me destruir, mas vou entender. Você ainda é jovem, pode ter uma vida diferente." Olhei para ele incrédula. "Você está louco? Eu não quero vida diferente. Quero essa vida, com você. Você é tudo para mim, Alberto, tudo." Mas pela primeira vez, percebi que não era só eu que tinha insegurança. Ele também tinha. Medo de não ser suficiente, de me prender, de me fazer infeliz. E aquilo me partiu o coração porque significava que nosso amor tinha feridas que precisavam ser curadas, dos dois lados. E a cura só viria quando parássemos de dar ouvidos aos outros e realmente confiássemos um no outro, no que construímos, no que sentimos. Foi numa terça-feira à noite, quando o Rafael já estava dormindo, que sentei com Alberto na varanda do apartamento. Ele estava lendo um livro, eu estava tomando chá. A cidade estava quieta lá embaixo, com apenas o som ocasional de um carro passando. "Precisamos conversar de verdade", falei. Ele fechou o livro, me dando atenção total. "Sobre o quê? Sobre nós? Sobre todas essas inseguranças que a gente carrega, sobre deixar o medo dos outros destruir o que temos." Ele suspirou fundo. "Eu sei, a gente tem deixado a opinião alheia pesar demais. Sandra, eu te amo. Amo mais do que consigo expressar em palavras, mas tenho medo, sim.
Medo de que um dia você acorde e perceba que desperdiçou sua juventude? Dê comigo. Que olhe no espelho e veja uma mulher ainda jovem, e olhe para mim e veja um homem envelhecendo, e sinta que merecia mais. Senti as lágrimas queimarem nos meus olhos, e eu tenho medo de te perder cedo demais, de ficar sozinha, de que as pessoas estivessem certas quando disseram que era um erro. A gente ficou em silêncio por um tempo. Então, Alberto pegou minha mão. Sandra, vou te fazer algumas perguntas e quero respostas honestas. Você é feliz comigo? Sou. Profundamente. Me sinto amada, respeitada, cuidada? Sim, todos os dias. Nosso casamento te completa ou te diminui? Me completa. Então, por que estamos dando tanto poder para a opinião de pessoas que não vivem nossa vida, que não dormem na nossa cama, que não conhecem nosso amor? Aquelas palavras eram simples, mas profundas. Ele tinha razão. Estávamos deixando estranhos terem voz sobre nossa intimidade, nossa felicidade, nossas escolhas. E isso era absurdo. Você tem razão, admiti. A gente precisa parar de dar satisfação. Precisamos viver nossa vida sem pedir aprovação de ninguém. Ele concordou. E mais que isso, precisamos celebrar o que temos. Quantos casais você conhece que são felizes de verdade? Que são parceiros de verdade? A gente tem isso. E a idade não muda isso. Naquela noite, tomamos uma decisão. Não íamos mais nos desculpar pela diferença de idade. Não íamos mais explicar nosso relacionamento para ninguém. Íamos simplesmente viver, amar, ser felizes. E quem não gostasse, o problema era deles, não nosso. Pode parecer simples, mas aquela decisão foi libertadora. Sentimos um peso sair das nossas costas. Os anos seguintes foram os melhores do nosso casamento. Paramos de nos preocupar com o que os outros pensavam e focamos em nós. Alberto continuou dando aulas, algo que o realizava imensamente. Eu voltei a trabalhar tempo integral na biblioteca quando o Rafael entrou na escola. Tivemos nosso segundo filho, a Laura, quando eu tinha 30 e Alberto 45. E dessa vez não nos importamos com os comentários. Estávamos felizes, era isso que importava. A Laura nasceu numa manhã de primavera, uma menina perfeita que completou nossa família. O Rafael, já com 4 anos, foi o irmão mais orgulhoso que você pode imaginar. Posso segurar? Posso mostrar para ela meus brinquedos? Papai, ela é tão pequenininha. Alberto estava radiante. 2 filhos aos 45 anos, algo que muitos diziam que seria impossível ou irresponsável. Mas ali estávamos, uma família completa e feliz. Conforme os anos passavam, a diferença de idade se tornava cada vez menos relevante. Alberto chegou aos 50, saudável, ativo, presente, brincava com as crianças, viajava conosco, tinha energia de sobra. As pessoas continuavam comentando, claro, mas paramos de ouvir. Criamos uma bolha de amor e respeito ao nosso redor que era impermeável aos julgamentos externos. Quando completamos 10 anos de casados, fizemos uma festa pequena, só família e amigos próximos. Na hora do brinde, Alberto pegou o microfone. Quero agradecer a minha esposa, Sandra, por ter tido coragem de me escolher apesar das adversidades. Muita gente duvidou de nós. Muita gente disse que não ia dar certo. Mas aqui estamos, 10 anos depois, mais apaixonados que nunca, com 2 filhos lindos, com uma vida que construímos juntos. E sabe por que deu certo? Porque amor não tem idade, respeito não tem idade, parceria não tem idade. Todo mundo aplaudiu, mas o importante era o olhar dele para mim. Um olhar cheio de amor, gratidão, certeza. O Rafael cresceu vendo um pai presente e amoroso, independente da idade. Nunca sofreu bullying como temíamos. Na verdade, os amiguinhos dele adoravam o Alberto, porque ele era o pai que sabia contar as melhores histórias, que ensinava coisas interessantes, que tinha paciência infinita. A Laura, sempre curiosa, perguntava coisas como: Mamãe,
Por que você é mais nova que o papai? Porque mamãe demorou para encontrar o homem perfeito e ele era mais velho. Mas e daí? O importante é que nos amamos. Quando Alberto fez 60 anos, fizemos uma festa grande. Ele estava lindo, com cabelos completamente brancos, mas com saúde impecável, sorriso largo, felicidade estampada no rosto. Eu tinha 45 e algumas pessoas ainda faziam aqueles comentários maldosos sobre eu estar na meia-idade casada com um senhor. Mas não me importava mais. Olhava para ele e via o amor da minha vida. Via o pai dedicado dos meus filhos. Via meu melhor amigo. Naquela noite, depois da festa, deitados na cama, ele me disse: 35 anos de diferença de idade nunca pareceram tão irrelevantes. Eu ri. São 15 anos, amor. Ele fingiu surpresa. Só? Parecem muito menos, porque são mesmo. Quando a gente ama de verdade, idade é só um número. Ele me beijou. Obrigado por ter provado que eu estava certo desde o início, que a gente daria certo, que o amor vence tudo. Hoje, aos 60 anos, olho para trás e vejo uma vida bem vivida. Alberto tem 75, está aposentado, mas ativo. Ainda escreve, ainda lê vorazmente, ainda é meu companheiro de todas as horas. Temos netos agora. O Rafael casou e nos deu 2 netinhos lindos. A Laura está noiva. Nossa família cresceu, se expandiu e no centro de tudo está o amor que construímos junto. Claro que enfrentamos desafios típicos de qualquer casamento. Discussões sobre dinheiro, sobre criação dos filhos, sobre diferenças de opinião. E sim, conforme Alberto foi envelhecendo, tivemos que lidar com questões de saúde. Uma cirurgia no joelho aos 68, catarata aos 70, problemas de próstata aos 73. Mas enfrentamos tudo juntos, como sempre fizemos. As pessoas me perguntam se me arrependo de ter casado tão jovem com alguém tão mais velho, se me arrependo de não ter vivido mais antes de casar. Minha resposta é sempre a mesma. Vivi mais casada com Alberto do que viveria em 1000 vidas sozinha. Ele me ensinou sobre literatura, sobre história, sobre o mundo. Me fez uma pessoa melhor, mais sábia, mais empática. Me deu filhos maravilhosos e uma família estruturada. Me amou de uma forma que muitas mulheres nunca experimentam. E sim, sei que provavelmente vou ficar viúva mais cedo do que se tivesse casado com alguém da minha idade. Essa é a realidade matemática da diferença de idade. Mas prefiro ter tido 35, 40, talvez 50 anos com o amor da minha vida, do que 60 anos com alguém que não me completasse. Qualidade supera quantidade, sempre. Para as mulheres que estão ouvindo essa história e se identificando, que talvez estejam considerando um relacionamento com alguém significativamente mais velho ou mais novo, meu conselho é: não deixe a opinião dos outros decidir por você, mas também seja honesta consigo mesma. Pergunte-se: essa pessoa me respeita, me trata como igual, me incentiva a crescer, estou feliz? Se as respostas forem sim, então vá em frente. Idade é importante, sim, traz desafios, mas não é definidora. E para os que julgam casais com diferença de idade, meu recado é: cada relação é única. Não projetem suas inseguranças ou preconceitos em relacionamentos que vocês não vivem. Amor genuíno é raro o suficiente no mundo. Quando existir, deve ser celebrado, não julgado. Alberto está aqui ao meu lado agora, enquanto gravo isso. Ainda me olha com aqueles olhos cheios de amor mesmo depois de 35 anos. Ainda segura minha mão quando andamos na rua. Ainda me beija todos os dias antes de dormir. E eu ainda me derreto com esses gestos simples, porque o amor verdadeiro não envelhece. Amadurece, se aprofunda, se fortalece, mas não envelhece. Se pudesse voltar no tempo e falar com aquela Sandra de 25 anos, nervosa no dia do casamento, preocupada com o que as pessoas iam falar, eu diria: casa com ele. Vai ser a melhor decisão da sua vida. Vai ter desafios, vai ter dúvidas,
vai ter momentos difíceis, mas vai valer cada segundo, porque você vai encontrar não só um marido, mas um parceiro, um companheiro, um melhor amigo. E no final das contas, é isso que importa. Obrigada por me ouvir até aqui. Que minha história possa inspirar alguém a seguir o coração, a não ter medo do julgamento, a escolher o amor verdadeiro independente da embalagem em que vier, porque a vida é curta demais para ser vivida nas expectativas dos outros. Viva sua verdade, ame sua verdade e seja feliz, do jeito que fizer sentido para você. Alberto acabou de sussurrar aqui. Conta para eles que ainda te amo como no primeiro dia, mas até. Pois é, gente, 35 anos depois e ele ainda tem dessa. E eu não trocaria isso por nada nesse mundo.